Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. A questão de hoje é como mudar um padrão. A primeira coisa é a gente entender o que é um padrão. Padrão é aquilo que se repete, é aquilo que se cristaliza, é aquilo que se torna uma tônica. Pode ser um padrão subjetivo ou um padrão objetivo. Eu tinha feito uma lista de exemplos de padrões para dar para vocês nesse vídeo, só que achei que isso ia complicar mais do que ajudar na compreensão. Então escolhi dois únicos padrões para você imaginar como hipóteses e enquadrar aquilo que você quer mudar em termos de padrão. Primeira situação, um padrão de relacionamento. Segunda situação, por exemplo, um padrão alimentar. São duas situações bem diferentes. Padrão de relacionamento. Se você quer modificar, provavelmente significa que você tem um padrão de relacionamento ruim, tóxico, que é agressivo, que é desrespeitoso, que ultrapassa limites, que não é construtivo, afetivo, edificante, senão não seria um padrão que você ia querer modificar. Então, padrão significa que aquela relação, padrão no relacionamento, ela é assim repetidamente, ela é assim há tanto tempo que se tornou uma tônica. Por isso a gente passa a chamar de padrão daquele relacionamento. Imagine um relacionamento conjugal, de irmãos, pais e filhos, colegas de trabalho, chefes e funcionários, tanto faz o padrão de relação tóxico que você quer mudar. Você está falando que quer mudar um padrão. Ou, do outro lado, um padrão alimentar. Padrão alimentar, então, é aquilo que a gente repete inúmeras vezes há muito tempo e que se tornou a nossa tônica em termos das comidas que a gente escolhe, dos horários que a gente come, das circunstâncias do nosso comer, geram um padrão alimentar. Tanto faz se você quer mudar um padrão de relacionamentos que você considera que está negativo e tóxico, ou se você quer mudar um padrão alimentar que também você considera negativo e tóxico, a gente está falando da mesma questão, que é como mudar um padrão. Padrão, a gente só muda, gente, aspecto por aspecto, passo a passo, uma parte de cada vez. Quando a gente entende o que é padrão, significa que a gente teve uma visão ampla, genérica, geral, sobre o comportamento, sobre o assunto que a gente está tratando, seja alimentar, seja de um relacionamento, mas jamais pense que você pode mudar um padrão, que é isso que foi constituído ao longo de muito tempo, com repetidas ações semelhantes, que você muda um padrão numa tacada só. Jamais. O padrão é como um elefante. A gente já falou isso em outros vídeos. Um elefante, vamos supor que você precise comer o elefante. E você tem esse tamanho de boca que você tem. Você consegue comer o elefante numa bocada só? Não. Você vai precisar dar uma mordida de cada vez. O elefante é o padrão, ou o padrão é o elefante. Como você modifica um padrão? Um passo de cada vez, uma parte de cada vez. Se a sua relação é tóxica, com seja lá seu colega de trabalho, seu filho, sua mãe, seu pai, você modifica o padrão da relação com a sua intenção ou com um movimento? Não. Você vai mudando uma coisinha de cada vez. Então, foi a última atitude que você teve ou a próxima que você vai ter. Isso você tem domínio. O padrão depois vai ser modificado de acordo com a repetição dos seus novos hábitos e costumes. Tanto faz num relacionamento, tanto faz, por exemplo, no exemplo alimentar que a gente deu. Os outros exemplos seriam tantos
que ficaria um vídeo muito longo e a gente é sempre orientado a fazer uma coisa sintética para você entender. Mas eu quero mudar um padrão, eu vou mudar um aspecto de cada vez. Uma parte de cada vez. Eu jamais consigo mudar o todo. Padrão é a minha visão clara, cristalina, sobre uma situação, a respeito de uma situação que se repete, que se cristalizou e que eu agora posso chamar de padrão. Mas uma situação que eu quero modificar desse tamanho, chamada de padrão, eu vou um passo de cada vez, um aspecto de cada vez. Ah, tem gente que consegue mudar o padrão numa tacada só? Certamente deve existir, mas isso é exceção da exceção da exceção. A nossa regra geral, nós seres humanos, a gente consegue dar um passo de cada vez. Então, quer mudar qualquer padrão que você entende necessário modificar, entenda, é um passo de cada vez, é um pedacinho de cada vez, é com humildade, é na situação passada recente ou é na próxima situação que você tiver instigado a agir, na sua próxima refeição, isso você consegue mudar. O padrão você vai ver depois modificado na conclusão das pequenas mudanças que você conseguiu fazer ao longo do tempo. Ok, pessoal? É isso que a gente pode esclarecer aí um pouquinho sobre como fazer mudanças de padrões. Um abraço para vocês e até a próxima.